Olá, queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais um devocional semanal. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada uma de vocês. Hoje, continuando a falar sobre o assunto coragem. Hoje, com base no texto de João, capítulo 10, os versículos de 1 a 5, que diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Queridas, no outro devocional, nós falamos que a verdadeira coragem vem da confiança em Deus e não da confiança em nós mesmos. Mas para confiar é preciso conhecer. E é sobre isso que vamos falar hoje. Você já confiou algo muito valioso a alguém que não o conhece? Você já deixou as chaves da sua casa com um estranho? Ou até mesmo você já levou os seus filhos para a casa de algum desconhecido? Provavelmente não. E da mesma forma, a nossa fé e confiança em Deus cresce conforme mais o conhecemos. E na passagem de hoje, de João 10, de 1 a 5, Jesus ele fala sobre isso. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e por isso seguem-no. O conhecimento gera confiança. Elas sabem que estão seguras debaixo da proteção do bom pastor. Ele afirma também nesta passagem que as ovelhas nunca seguirão um desconhecido. Muito pelo contrário, fugirão dele. E é interessante que nesse mesmo capítulo do livro de João, Jesus ele encerra falando sobre a comunhão que existe entre ele e o Pai. Ele diz assim: o Pai e eu somos um. É o que está lá no versículo de número 30. Eles desfrutam de uma perfeita unidade e intimidade. Algo que é também compartilhado conosco. As suas ovelhas, através do Espírito Santo. E por isso, nós hoje podemos desenvolver um relacionamento diário e profundo com Deus. Um relacionamento que nos leva a entender cada vez mais que mesmo em meio aos piores dias de nossas vidas, podemos encontrar segurança, cuidado, abrigo e a certeza da vida eterna no bom pastor. Quanto mais o conhecemos, mais compreendemos que podemos contar com o seu poder e a autoridade dele. Como bem disse
o nosso irmão apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é a intimidade, e na intimidade com ele, que encontramos a verdadeira coragem. E assim que nesta semana possamos orar e refletir, que você também possa orar e refletir o que você tem feito, o que eu tenho feito para desenvolver um profundo relacionamento e conhecimento de Deus. Você consegue reconhecer a voz dele? Você consegue ouvir a voz dele em meio às tempestades e situações que exigem coragem? Que o cuidado do bom pastor te encoraje a cada dia a confiar e ter um relacionamento profundo com ele. Que você tenha uma excelente e abençoada semana, confiando sempre no bom pastor. Que Deus te abençoe.